Mas vamos começar falando sobre um assunto que atormenta as famílias, cada vez mais deixa a gente mais preocupado. Você sabia que o álcool é a droga mais consumida por jovens com menos de 18 anos? Esse é um resultado de uma pesquisa realizada pela Unifesp, a Universidade Federal de São Paulo, que mostrou que 40% dos 5.200 entrevistados haviam bebido no mês anterior. E bebida e direção, você já sabe que não combinam, mas infelizmente muitos acidentes de trânsito têm como origem a bebida alcoólica. Neste fim de semana, por exemplo, duas pessoas morreram após o carro cair da ponte do Rio Formate, né? E segundo a esposa da vítima, né, eles voltavam de um forró e haviam consumido álcool. Acho que só o motorista que faleceu, foi isso, delegado? E também um jovem de 22 anos morreu e 2 pessoas ficaram feridas após o carro cair de um viaduto na Carlos Lindenberg. O jovem estava com uma caneca pendurada no pescoço, sem cinto de segurança e, segundo os policiais, possivelmente eles voltavam de uma festa. Por isso eu convidei o titular da Delegacia de Delitos de Trânsito, delegado Fabiano Contarato, para essa conversa. Obrigada pela sua presença aqui hoje. Boa tarde. Também converso com a psicanalista Luciana Bowen para tentar explicar para a gente o que acontece com esses jovens, o que eles querem mostrar para a sociedade, para a família. Obrigada por ter vindo, mas eu queria pedir permissão para vocês porque eu vou para uma conversa agora com uma jovem de 27 anos que faz parte dos Alcoólicos Anônimos. Ela não pode se identificar, por isso eu vou chamá-la aqui de Aline. Olá, Aline, boa tarde. Boa tarde, Thaís. E, Aline, eu queria que você contasse, você ingeriu bebida alcoólica pela primeira vez na sua vida, foi aos 2 anos de idade? Sim, a princípio é uma história até engraçada, né? Quando eu completei 2 anos de idade, né? Minha família fez uma festa e essa festa regrada a churrasco e a muito álcool, né? E no final, os adultos, eles foram arrumar o local, né? E aí me contaram, no caso a minha mãe me contou que aquela cerveja, aqueles copos de cerveja meio quente que as pessoas vão deixando na muretinha, né? Eu fui virando um por um e aí ela me encontrou meio mais para lá do que para cá, sentada lá, totalmente embriagada, né? E depois disso, você conscientemente, você começou a consumir o álcool aos 16 anos de idade? Sim, aos 16 anos, no churrasco, né? Festa, assim, festinha de escola. E o que fazia você consumir? Você era tímida? Você queria chegar já como todo mundo que bebia? O que fez você continuar consumindo álcool? No meu caso foi a timidez mesmo, né? Eu sempre fui uma pessoa muito tímida para chegar, conversar assim, brincar, me relacionar, né, com as pessoas. Então foi o fator timidez. E você você achava que a bebida deixava você mais solta? Totalmente. Só que depois você passou a perceber que estava destruindo a sua vida. Que momento? Você chegou a perder o quê? Olha, eu tô com 27 anos, né? Eu comecei a beber aos 16. Então, eu não imaginava que depois de quase 10 anos eu ia chegar ao meu fundo de poço. Não teve um momento assim crítico que eu falei, nossa, não dá mais. Eu resolvi procurar Alcoólicos Anônimos devido aos meus pais, né? Porque eu descobri que era uma doença, eu não sabia que o alcoolismo era uma doença e que atingia a todos, né? E eu tenho essa doença, então eu procurei pelos meus pais, que eu estava matando os meus pais, né? Há 1 ano que você faz tratamento, né? Não é bem um tratamento, mas um acompanhamento? Como é que você pode dizer? Também não é um acompanhamento. A Irmandade está de portas abertas para receber qualquer pessoa. A pessoa, ela tem que, admitir, né, que é o alcoólico, que tem essa doença e está, assim, de braços abertos, de mente aberta. É o primeiro passo, né? Você dirige, Aline? Sim, dirijo. E já dirigiu bêbada? Já, não vou mentir. Delegado, eu queria falar disso. Assim, o senhor percebe no dia a dia, nos acidentes, nas mortes, no dia a dia do trânsito, muitos jovens estão envolvidos? Lamentavelmente, o grande número envolve a bebida alcoólica ou qualquer substância de efeito psicoativo que determine dependência. É importante frisar que a embriaguez ela não se dá só pelo álcool. No que pese em ser um índice maior,
mas, por exemplo, existe uma camada social que faz muito uso de maconha, ou de cocaína, ou de crack, ou de um barbitúrico, um bromazepam, tudo isso legalmente conduz à embriaguez e tem repercussão. Agora, a consequência, quando você fala do alcoolismo como doença pela Organização Mundial da Saúde, é uma doença, entre aspas, socialmente aceita, mas que tem um dano muito grande em toda a família. Agora, quando está na direção do veículo automotor, a repercussão ela é muito pior. Aliás, nesse fim de semana, um jovem de 22 anos morreu. Ele estava no banco de trás, sem cinto de segurança, né? E o motorista sobreviveu e a carona também. Ela era a única que estava com cinto de segurança. Isso. Né? Tem relatos de que esse motorista tem ingerido bebida alcoólica? Olha, tem sim. Eu ouvi agora pela manhã um médico que atendeu ele no Hospital Antônio Bezerra de Farias. E na hora que o médico vai fazer o atendimento, como ele tem que saber onde ele está se situando, até mesmo para saber o grau que afetou o aspecto neurológico do paciente, a primeira pergunta é se ele fez uso de álcool ou qualquer substância de efeito psicoativa. E há a declaração do próprio condutor informando ao médico que fez sim uso de bebida alcoólica. Quer dizer, isso já está no relato da ficha de atendimento hospitalar desse paciente que sobreviveu, do motorista. O médico, eu ouvi em depoimento, ele confirmou essa declaração. Inclusive, ele queria extrair o sangue para preservar a prova, mas foi impedido tanto pelo paciente como pela própria mãe, ou seja, a própria genitora. Aí que entra a função da família nessa problemática, porque hoje eu estou vendo que muitas famílias estão renunciando ao pátrio poder, transferindo essa obrigação que é deles para a escola. Não, quem tem que incutir valores que passam pela ética, pela moral, pela dignidade, pela compaixão, isso é da família, né? Aliás, então, a prova ali esse motorista fez uso de bebida alcoólica, ele não estava usando cinto de segurança, a obrigação é dele determinar a todos que estavam no carro a fazer o cinto de segurança, foi lavrado um auto de infração, ele vai ser penalizado com uma multa de quase R$2.000, suspensão da carteira por 1 ano, o veículo ficou danificado, ele vai responder criminalmente, tanto pela embriaguez, como pela lesão corporal, como pelo homicídio, e a sobrevivente que estava ao lado, que foi a única que estava fazendo uso de segurança, confirmou que ela, em outras ocasiões, já pegou carona com ele também, sabendo que ele tinha feito uso de bebida alcoólica. E, aliás, nessa pesquisa fala também sobre a questão de que a primeira vez desse consumo desses jovens foi em casa. O que é isso? O que esse jovem quer dizer, Luciana? Ele quer mostrar para o pai e para a mãe que ele não é mais uma criança, que ele já é um adulto? Ou existe esse estímulo familiar também? Qual é o lugar do álcool, da bebida, né, no nosso social? Né? Assim, o que ela vincula, qual é a propaganda que ela diz? Né? Porque os adolescentes, eles bebem para perder a timidez, para se relacionar, né? Então, na busca de uma ascensão social e de um lugar em relação aos outros amigos, ou até em relação aos familiares, como eu já estou adulto, agora eu já cresci, já comando a minha vida, e entra num funcionamento de autodestruição. E como os pais devem agir? Onde está a lei? Qual é o limite do gozo? Né? Assim, porque ninguém pode dirigir com menos de 18 anos. Ninguém pode beber dirigindo. Tem várias leis que precisam ser introduzidas. E isso é função da família, é função da lei, é função do pai, né? A função de autoridade que diz quais são os limites para a gente conviver bem socialmente. Essa legislação precisa ser mais do que revista, né, delegado, como a gente sempre fala aqui, que eu vou colocar aqui alguns fatores que contribuem para isso. Primeiro, um fácil acesso. Sim. Mesmo que não pode se vender bebida alcoólica para menores de 18 anos, mas o mais velho, que seja o irmão, o amigo, até o próprio pai compra e leva para dentro de casa. O acesso à propaganda. Né? A propaganda hoje mostra também que quem consome é a mulher bonita, é o atleta, quer dizer... Vários fatores precisamos mexer. Positivas, né? São positivas, com coisas positivas ou a bebida. Quando é o contrário, isso, né? Totalmente contrário. Eu tenho fé em Deus que vai chegar um momento que nós vamos olhar para trás e vamos falar assim, nossa, como nós éramos ignorantes. Porque nós não temos nada que comemorar, porque só no Espírito Santo nós estamos morrendo 1000 pessoas por ano
vítimas de acidente de trânsito. E eu não estou falando nem naquelas que estão paralíticas ou tetraplégicas ou com deformidades permanentes. Trabalha a autoestima de uma mulher que, no acidente, por exemplo, ela perdeu um membro inferior, perdeu uma perna. É difícil a adaptação, é difícil resgatar essa autoestima. Ao lado da morte real, Thaís, eu costumo verificar e presenciar mortes simbólicas que têm um efeito tão devastador como a morte real. Eu te dou um exemplo. Hoje eu libero uma vítima fatal para um pai ou para uma mãe. Passa 3 meses e só vem a mãe. Aí eu pergunto, cadê seu marido? Aí ela fala, nós nos separamos. Mas separou por quê? Eles começam a se cobrar. Eu não falei que não é para você ter deixado ele sair, ou ir com fulano, ou ter dado a moto. Aí desmantela a relação conjugal, há uma separação. Essa é uma morte. O filho que não estava no acidente, como ele está abandonado e perdeu a irmã, começa a usar o cigarro ou a bebida alcoólica. Essa é outra morte. E essas mortes não entram nas estatísticas, por isso que eu não tenho dúvida. Enquanto que o Congresso Nacional for conivente, porque o Congresso Nacional, em matéria de alcoolismo, ele legisla em causa própria. Não querem ver os filhos da classe alta, ou eles mesmos, atrás dessas grades. O que eu posso esperar de um Senado da República quando um senador se recusa a fazer o teste de bafômetro? O que eu posso esperar da Câmara dos Deputados quando um deputado federal se recusa a fazer teste de bafômetro? Advogados se recusam, policiais. Deixa eu aproveitar a nossa convidada, a Aline. E, Aline, eu queria saber de você se casos parecidos como esse que nós estamos relatando aqui já aconteceram com você. Por exemplo, seus pais, como eles agiram com você quando você, né, bebeu, pegou direção, cometeu algo assim? Como é que foi a atitude deles? Thaís, a questão da família é fundamental para a pessoa se afundar no álcool, mas também para a pessoa sair, né, dessa vida do alcoolismo. Como é que a sua família agiu com você? Eles me deram muito apoio, né? Eu tenho que agradecer a eles, senão hoje eu não estaria aqui. Provavelmente em nenhum momento foram coniventes com o delito que você estava cometendo, apoiaram, ofereceram a bebida para você? Isso não faz parte? Não, não mesmo. E quando você disse que foram várias perdas, assim, você chegou a perder amigos, você já perdeu, né, uma oportunidade de emprego, por exemplo. Hoje você estuda, né, mas hoje você tem consciência disso. Não, amigos eu não cheguei a perder, não. Todos eles estavam junto comigo se embriagando. A questão da perda foi mais a questão da moral mesmo, né? Que eu tinha uma ressaca moral. E o que era mais difícil era você, no dia seguinte, não lembrar de nada do que aconteceu, né? Com certeza, os apagões eram frequentes e isso me deixava muito angustiada. E amigos seus bebem e dirigem? Sim, não vou mentir porque, né, eu também fazia parte desse âmbito. Você também dirigia e também pegava carona com eles ou pega até ainda hoje ou não mais? Não, no início eu até pegava a direção, depois eu pedia minha mãe para me levar nos lugares e depois voltava de táxi, mas já peguei muitas caronas com amigos embriagados. Tem uma coisa interessante, delegado, que até a produção está me lembrando, que tem páginas aí pelas redes sociais, né, Twitter, várias redes sociais, mostrando blitz, aliás, o que as pessoas mais querem saber, né, fica uma febre. O senhor tem brigado ainda por isso, para tirar essas páginas do ar? Isso já há decisão, já tem estabelecimento de multa de R$300 mil diário. E essas páginas, tanto o Facebook e Twitter, já foram notificadas, agora é com a Justiça, parte da delegacia já foi feita. O problema é que esses mecanismos de informática, eles são bastante úteis, né? Você tem aí aplicativos que você sabe onde tem uma ambulância, onde que faz. O problema é que o ser humano é mau por natureza. Ele usa uma ferramenta que poderia ser de grande valor para a sociedade para desvirtuar, ou seja, para cometer o seu ato criminoso, né? É lamentável quando a gente verifica. E eu queria deixar claro para os jovens que eu não sou contra que o jovem tenha uma vida saudável, que vai se... muito pelo contrário, eu quero que ele viva e viva na sua plenitude. Eu estou falando isso porque eu libero vítimas fatais todo dia. E o perfil socioeconômico de quem está morrendo e quem está matando é essa faixa etária, de 18 a 28, 29. São pessoas que estão no auge da produtividade econômica. Foge a lei natural uma mãe sepultar um filho. Ninguém está acostumado com perda. Então, quando eu vejo... Eu sei que muitos jovens têm uma certa resistência à minha pessoa, mas se eu pudesse transmitir para eles, materializar o quanto eu amo a vida deles, eu faria. Porque se eu não amasse a vida, eu não teria tanto essa exposição
em defesa do principal bem jurídico que tem que ser protegido não só pelo poder público, não só por lei, não só por mim, mas por todos nós, porque todos somos responsáveis, porque todos somos partes da mesma sociedade. Eu não quero aqui trazer culpa para ninguém, nem total responsabilidade, mas nós sabemos que durante boa parte da nossa vida nós somos regidos pelos nossos pais e pelos nossos exemplos em casa. Certeza. E aí, por isso, eu trago, né, a psicanálise para essa história, porque eu acho o seguinte, quer dizer, quando o doutor Fabiano fala sobre a questão de que uma mãe fala para o filho, não faça o teste do bafômetro, não faça o teste de sangue, quer dizer, ela está impedindo ele de aprender com o erro. Então, se a educação não vem com os familiares, ela vai vir com o Estado. Né? Vai vir pela escola e depois pelo Estado. E é muitas vezes através já de punições. Né? Então, a gente precisa pensar o que esses pais conseguem fazer a eliminação do próprio satisfação. Ninguém mais quer abrir mão das satisfações, querem ter tudo. Então, os pais fazem isso como exemplo e os filhos vão no mesmo caminho. Então, o que eu estava pensando enquanto ele estava conversando, que era assim, qual é o lugar que a gente tem da bebida? Né? Assim, por que ela vai ficando tão prejudicial? Por que a gente, além de beber, a gente quer dirigir, quer colocar em risco a nossa própria vida? Porque a gente tem que quer fazer tudo, né? Isso, qual é o limite disso? Porque se a gente pensar bem, assim, ela tem várias consequências, não só de fugas da própria realidade, né, como questões corporais, porque o álcool traz em si muitos danos para a saúde. Para uma adolescência, então, né, nossa, assim, quer dizer, daqui para frente, os ganhos psíquicos são muito menores, né, do que as perdas, são perdas irreparáveis. Sem falar vezes. que o veículo, para o jovem, ele passa a ser um instrumento de virilidade, um instrumento de conquista. Eu presenciei uma cena num carnaval que eu nunca vou esquecer essa cena na minha vida. Um jovem, numa vara de pescar, ele colocou no anzol a chave do carro e no meio de moças, ele colocava aquela vara como se ele estivesse fisgando efetivamente. O simbolismo pejorativo daquela cena me deixou envergonhado enquanto cidadão. Porque é isso que nós temos. Ele, às vezes, tem até um poder econômico para ir de táxi, mas não, ele quer ir com um carro rebaixado, com som alto, ele quer chegar num posto de gasolina. Olha, o que nós podemos esperar? É lamentável. Eu mandei para a Assembleia Legislativa uma fundamentação falando, a lei fala que a tolerância é zero. Posto de combustível não foi feito para vender bebida alcoólica. Tem postos de combustíveis que o produto de primeira necessidade passou a ser o álcool e o combustível secundário. Olha, esse projeto de lei foi arquivado. Olha, é preciso que a sociedade cobre, porque ser cidadão não é apenas viver em sociedade, mas transformar. E o que nós estamos fazendo para mudar essa triste realidade? Uma pequena mudança, mas importante, é essa questão a pessoa pode se recusar a fazer o teste do bafômetro, mas outras situações, um depoimento, imagens, podem comprovar a ingestão de bebida alcoólica e isso ela pode levar a responder por esse crime. Excelente colocação. Hoje, se o motorista não quiser aprender pela educação, que mude pela dor. Porque hoje, se o motorista se recusar a submeter ao teste, é multa de quase R$2.000, suspensão da CNH por um ano, retenção do veículo. Se ele for reincidente, a multa é de R$4.000. Aspecto criminal, a tolerância agora é zero, vale vídeo, testemunha, o relato do policial. Ele vai ser condenado por crime previsto no artigo 306, que prevê uma pena até 3 anos. É crime doloso, o nome vai para o rol dos culpados, vai para a folha de antecedentes criminais, não pode fazer concurso público. Na iniciativa privada, o Recursos Humanos vai solicitar como documentação atestado de bons antecedentes, vai estar lá que foi indiciado. Então, que não mude pela educação, mude pelo medo da lei. Bom, eu queria só para poder a gente encerrar, agradecer a Aline por ter vindo aqui. Que bom que você está mudando a sua vida. Só para a gente encerrar, Aline, hoje eu queria saber como a sua vida está muito melhor. Se você pudesse voltar atrás, você faria tudo diferente? Claro, com certeza. Eu que agradeço e deixo a dica aí para os jovens, né? Que não é vergonha procurar ajuda, não é vergonha procurar Alcoólicos Anônimos. Vergonha era quando eu estava lá na militância alcoólica, né? Então, eu deixo aí esse alerta, que é doença, é sério, então que procurem ajuda, né? Nós estamos aqui com um telefone aqui no vídeo para que as pessoas possam buscar essa ajuda. Obrigada, tá, Aline? Eu que agradeço. Delegada, é sempre um prazer recebê-la aqui, fazer esse alerta para as pessoas. Obrigada por ter vindo e parabéns pelo trabalho, tá? Luciana, obrigada, tá? Por ter ajudado a gente aqui nessa conversa, né?